Olá pessoal, professora Maísa com vocês novamente para a gente trabalhar estudos linguísticos para pensar gêneros textuais. Na verdade, estamos trabalhando bastante, fazendo bastante coisa legal e eu quero que você esteja aí acompanhando. Lembrando que você precisa fazer a sua chamada, não é isso? Dar lá a sua presença, indicar a sua presença. Como é que eu estou indicando a nossa presença ultimamente? Como que nós estamos fazendo? Você está fazendo o exercício. Fazendo o exercício, você já tem a sua presença, tá? Então, participa da aula, faz o exercício, garante a sua presença e continua estudando aí com a gente, tá bom? O que nós vamos estudar hoje, né? Nós vamos estudar, vamos continuar, voltar aí a pensar um pouquinho. Nós já falamos sobre o gênero resenha, mas a gente sabe que para estudar um gênero a gente precisa de mais tempo, de desenvolver um pouco mais. Então, por isso, nós vamos discutir um pouco mais resenha. Por quê? Sempre há o que aprender dentro dos contextos de gêneros textuais. Então, a gente vai voltar para a resenha e vai trabalhar um pouco mais, com mais profundidade, esse gênero, tá bom? Vamos lá, vamos começar aí entrando no nosso tema. Eu quero que você participe, escreva aí, coloque a data, coloque aí a nossa aula de hoje. Qual que é o número da nossa aula de hoje, pessoal? Aula 57, tá? E aí, vamos lá. O primeiro exercício tem duas questões para responder. Você tem essa imagem aí e eu quero que você responda A e B. Você já ouviu falar do rito de passagem? Cite um. E B, você já foi a um baile de 15 anos? Comente. Depois a gente vai ver que tem relação essas duas questões, tá bom? Então eu vou dar um tempo para você entrar no tema, tá bom? E aí a gente volta para conversar sobre as suas respostas.
Oi, pessoal, voltando para a nossa atividade, né? Como que você respondeu, né? Veja, a professora colocou aqui a resposta, né? Uma resposta minha sobre rito de passagem. Com certeza, eu creio que você tem aí algum repertório sobre rito de passagem, né? Os filmes trabalham com esse tema, tem sempre alguma cena, alguns filmes sérios também trabalham, né? Então a gente sabe que rito de passagem é algo que está aí no nosso conhecimento aí de mundo, certo? Então vamos lá? Eu coloquei ali para você uma definição de ritos de passagem. Ritos de passagem são acontecimentos fundamentais presentes em todas as culturas. Exemplos da cultura ocidental são batismos, casamentos e velórios, ok? E na letra B, a professora perguntou se você já foi a um baile de 15 anos. No meu caso, eu já fui, né? Acho que ano retrasado eu fui em um baile de 15 anos, fazia muito tempo que eu não ia, foi bem interessante a experiência, né? Eu adulta, indo a um baile de 15 anos, eu vi que parece que não muda muito, né? Na minha época, o baile parecia dessa época. Então, é bem interessante perceber essa tradição. A gente vai falar disso depois, ok? Vamos lá? Eu coloquei aqui para você também para complementar aí essa ideia da imagem que a gente falou. Por que eu coloquei essa imagem? Porque esse é um tipo de rito de passagem de algumas culturas. Vamos ler ali. Caminhar sobre brasas quentes é uma tradição milenar praticada em várias partes do mundo, seja como rito de passagem ou como forma de demonstrar os poderes especiais de faquires ou xamãs. Legal, né? Vamos lá? Rito de passagem, ainda um pouco mais sobre rito de passagem, porque tem relação com a nossa discussão. Rito de passagem, considerado um dos mais importantes pensadores contemporâneos, Lévi-Strauss concluiu que a estrutura psíquica e linguística dos grupos humanos, vivendo em diversas épocas e lugares, seria idêntica. Todos pensam da mesma forma, mas sobre coisas diferentes. Os rituais, então, nesse sentido, acabam se repetindo nas culturas, sejam eles festivos, né, festas, militares ou religiosos, têm como marca comum a repetição e oferece, né, por que eles existem aí dentro das culturas? Então, a repetição, manter uma repetição, oferece uma sensação de segurança, né, porque é tradição ali naquela cultura, não apenas por sua familiaridade, pertencem a essa família cultural, mas porque promovem um sentimento de coesão social. Eles demonstram de unidade social, tá bom? Eles demonstram a ordem e a promessa de continuidade desses grupos. Individualmente, a necessidade de se reinventar também é cíclica, né? Então veja que o rito de passagem ele pertence à ideia de um ciclo e de uma ordem das culturas. A gente viu que ele traz aí para aquele pertencente aí da cultura uma sensação de segurança, né? Sensação de que eu pertenço a esse grupo porque eu estou participando deste rito, eu pertenço a esse grupo. E a sensação de pertencimento é fundamental para nós, né? Vivendo em sociedade, vivendo dentro das nossas culturas. Isso é importante para o ser humano. Continuando, a gente está falando de rito de passagem, está pensando essa discussão aí para entrar na nossa resenha. E aí, olhe lá, releia o parágrafo seguinte, você vai reler, eu vou deixar um tempo para você, e você vai responder para mim. Qual é a função dos ritos de passagem para as sociedades? Veja, o que eles significam, para que eles servem dentro das sociedades, né? Lembrando que a gente tem ritos de passagem na maioria das sociedades. Apenas são um pouco diferentes, mas todos trazem mais ou menos essa ideia de que segurança, familiaridade, pertencimento, ok? Tempo para você e a gente volta para conversar.
então você conseguiu responder? Eu coloquei o parágrafo para você poder aí se auxiliar nessa discussão para fazer a sua resposta. Lembrando que eu falei para você usar o seu repertório linguístico, tentar não copiar, colocar com as suas palavras, que é bem bacana, não é isso? Vamos lá. Qual é a função dos ritos de passagem, ou quais funções, né? Pode ser plural aí. A professora fez uma resposta aqui, né? Um gabarito para te acompanhar. A partir da repetição, porque os ritos eles são repetidos, né? Aí dentro da cultura e dentro dos anos dessa cultura e das pessoas que pertencem a ela, os ritos trazem a sensação de quê? Para que servem? Para trazer a sensação de segurança e a manutenção da coesão dos grupos, uma ideia de pertencimento, né? Também uma coisa bacana que eu queria lembrar, né, e aí eu já disse, eu quero reforçar, essa ideia dessa diversidade dos ritos, né? No sentido de que todos os grupos têm os seus ritos, né? E não são nem melhores e nem piores, pertencem às culturas. E é importante a gente respeitar esses ritos de passagem das culturas. Por quê? Porque eles representam dentro das culturas, né? Eles têm sentidos dentro das culturas. E não cabe, de repente, a mim, que não pertenço àquele grupo social, que não pertenço àquela cultura, julgar aquele rito de passagem, né? A menos que ele vá contra os direitos humanos, o direito à vida e tudo mais. Senão, eu preciso respeitar e compreender que aquele rito de passagem tem sentido naquela cultura, simboliza para aquela cultura, né? Representa para aquele ser humano pertencente ali, certo? Bom, dentro disso, a gente aí continuando pensar sobre rito de passagem, a gente vai fazer uma ligação bem legal com a gente vai ler uma sinopse de um filme que tem a ver com o rito de passagem, tá certo? Veja ali, vamos ler uma sinopse sobre um dos ritos de nossa sociedade, né? A festa de 15 anos, certo? Então, a festa de 15 anos é um rito de passagem que muitas vezes aí ocupa um momento muito importante para as meninas, né? Aí dentro da nossa sociedade. Me parece bastante feminino, né? E aí a gente pode discutir aí feminilidade, o conceito do que é ser menina, do que é ser mulher dentro desse rito de passagem. Tem muita coisa em volta desse rito de passagem, 15 anos, né? A gente vai ler uma sinopse do filme Meus 15 Anos. Eu creio que você já deve ter assistido, já conhece esse filme, e aí a gente vai trabalhar com a sinopse dele. Vamos lá? Bom, a sinopse normalmente, tá? Você já estudou sinopse, você já viu com o professor Anderson, e eu vou relembrar aqui contigo. Veja, a sinopse ela tem essa carinha mais formatada, né? Então é legal a gente observar que o gênero, ele tem um visual. Eu olho para ele enquanto leitor e eu reconheço. E essa é uma capacidade leitora, né? Entenda que pessoas não escolarizadas, elas não têm essa capacidade de perceber o visual do gênero, tem dificuldade. Então, só aquele que está sendo desenvolvido, que está desenvolvido ou está sendo desenvolvido na capacidade leitora é que consegue perceber isso. Então, veja lá, aqui a gente tem, né, esse quadrinho aqui, normalmente ele vem assim, tá? É aqui, tá pequenininho, só que a gente quis printar para você, a gente printou aí exatamente como estava essa sinopse, para você observar. A gente vai tirar essas informações nos próximos slides. Agora eu só quero que você perceba o modelo, né, o visual aí, tá certo? Então, como ele é? Ele tem ali, aqui no caso, a sinopse do filme Meus 15 Anos, você tem a capa, né, do filme, né, você tem ali, você tem a imagem, então, a ficha técnica, e a sinopsezinha aqui, né? Então, a sinopse ela pode vir acompanhada da ficha técnica e também da capa do filme, tá? Eu vou colocar aqui para você agora a ficha técnica. Veja lá, vamos acompanhar comigo. Nome, Meus 15 Anos. Nome original, Meus 15 Anos. Cor e filmagem, colorida. Origem, Brasil. Ano de produção, 2017. Gênero, né? A qual gênero pertence esse filme? Juvenil, drama e comédia. Quanto dura? 94 minutos de duração. Classificação, 10 anos. A direção, importante, né? A gente acompanhar a direção dos filmes, Caroline Fiorati. E o elenco aí você tem a Larissa Manoela, Rafael Infante e Daniel Botelho, ok? Vamos lá?
sinopse que está acompanhando a ficha técnica. Vamos ler aí. Veja que é bem curtinho, né? Então essa é outra característica do gênero, ele é curto. Bia tem 14 anos, poucos amigos e um pai amoroso e atrapalhado, que a inscreve num sorteio para ganhar uma festa de debutante. Ela acaba sendo sorteada e isso muda a sua vida. Ok? Vamos lá para um quiz pensando nisso? Qual a finalidade de uma sinopse? A gente vai responder junto aqui. Bom, finalidade da sinopse, a gente está retomando para depois fazer uma comparaçãozinha com a resenha, tá bom? O objetivo é fornecer informações essenciais sobre um filme, um livro, uma peça de teatro, etc. Finalidade ou objetivo da sinopse é fornecer informações essenciais sobre um filme, um livro, uma peça de teatro, evidenciando a contribuição do autor. Qual é a resposta certa? Veja lá. O objetivo é fornecer informações essenciais sobre o filme, um livro, uma peça. O que não é essa daqui, gente? Porque não tem contribuição do autor na sinopse, né? A gente não tem julgamentos do autor, que a gente vai ver que a resenha é que faz essa análise, tá certo? Vamos lá? Exercício 3, pensando na sinopse que você leu comigo. O texto da sinopse apresenta marcas de rito de passagem? Você consegue identificar alguma? A gente vai voltar naquela tela para você poder fazer essa resposta, eu vou te dar tempo e a gente volta. Você conseguiu identificar? Eu creio que sim, né? Veja, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Segundo a sinopse, há uma mudança na vida dela por causa do baile. O rito propõe mudança em um
ciclo. Veja, né, que a sinopse traz isso aqui, né? Ela acaba sendo sorteada e isso muda a sua vida, né? E o próprio rito de passagem, que é o baile de 15 anos, que é muito importante em muitas culturas, hoje menos, né? Mas a gente ainda tem meninas que querem fazer esse baile, trazer toda essa ideia aí de princesa que o baile traz, tá certo? Vamos lá? Continuando, a gente tem ainda no exercício 4 um pouco mais sobre a ficha técnica. Veja lá. Que informações podem ser obtidas por meio da leitura da ficha técnica do filme, né? Então você vai aí dar uma olhadinha em quais informações ela traz, quais são essas informações, né? O que uma ficha técnica precisa trazer para o seu leitor, tá? Tempo para você fazer. você conseguiu identificar, né? É importante porque para que a gente saiba
quais são os elementos que fazem parte de determinado gênero, né? Então, vamos lá? Coloquei aqui para você. É possível saber que o filme é colorido, foi produzido no Brasil em 2017, tem 94 minutos. Além disso, identificamos a diretora, né, a direção, o gênero do filme, a classificação e alguns atores que fazem parte do elenco. Por que isso é importante? Porque a sinopse ela auxilia na escolha do filme, né? Então, eu estou escolhendo um filme. Então, é legal porque, olha, eu gosto dessa atriz. Vou assistir. Olha, essa direção eu já conheço, né? Eu tenho um amigo que ele escolhe filmes pela direção, né? Eu gosto desse diretor. Então, ele sempre segue esse diretor e os filmes que esse diretor faz, né, produz, ele gosta de assistir. Então, é interessante. Também a questão do gênero, né? Dentro da ideia aí do tipo de filme. Se é um drama, se é uma comédia. Então, isso também é importante. Por quê? Porque, eu estou num clima de assistir comédia, estou num clima de assistir um drama. Então, você consegue perceber aí o tipo de filme que você pode escolher. Beleza? Exercício 5 para você. Releia esse fragmento da sinopse, um trechinho, letra A e letra B para você fazer. Eu vou ler e depois a gente volta só para corrigir. Bia tem 14 anos, poucos amigos e um pai amoroso e atrapalhado que a inscreve num sorteio para ganhar uma festa de debutante. Ela acaba sendo sorteada e isso muda sua vida. Letra A. Com a leitura da sinopse, você consegue identificar alguns personagens do filme, quais? E letra B, há uma expectativa criada no excerto. Identifique. Tempo para você fazer e eu volto com você para a gente conversar, corrigir e continuar pensando.
Então, vamos lá? Na letra A, você viu. O que é legal, né? Tem os personagens porque é interessante a gente saber quem é que está figurando principalmente dentro desse filme, né? Então, ali a gente tem a Bia e o pai dela. Na letra B, a expectativa aí, há uma expectativa criada. A sinopse, ela tem um pouquinho disso, gente. Ela gosta de criar uma expectativa. Por quê? Porque ela precisa atrair você para o filme. Então, ela deixa algo em aberto, tá certo? E aí, no caso, a expectativa criada está na ideia de que a vida dela vai mudar após ter ganhado o baile. O que ocorrerá? Né? Então, diz, quando ela é sorteada para o baile, para ganhar este baile, a vida dela vai mudar. E aí, a expectativa para nós é, o que será que vai acontecer? Né? Então, isso é importante. Beleza? Exercício 6, continuando nossas atividades sobre sinopse, e depois a gente vai entrar um pouquinho em resenha. Comentários sobre o filme são comuns em uma resenha. Né? Vamos lembrar da resenha? Mas aqui na sinopse não ocorre. E por quê? Tá? Por que não ocorrem comentários na resenha, análises, opiniões, né? Vamos tentar entender isso? Escreva aí e a gente volta para conversar. Você conseguiu identificar por que não temos comentários na sinopse? Vamos lá, a professora colocou para você que a sinopse ela vai descrever resumidamente o filme, mas não apresenta comentários ou expõe a opinião de quem escreveu, né, de quem escreveu a sinopse, né, de quem a escreveu. Não é este o objetivo do gênero. O que a gente observa? A sinopse está muito presente aí em sites de locação, né, de filmes. É mais como uma propaganda, como uma maneira de te dar informações sobre o filme, mas não te dá
tantas informações, né? A resenha já não, ela vai trazer análise e ela é assinada. Então veja, a análise, ela está relacionada a alguém que analisa, alguém que opina, alguém que critica. Esse é o resenhista. Então tem um nome, tem uma assinatura ali. Na sinopse você percebeu que nós não temos ninguém assinando, né? Qualquer aí dentro de uma construção aí de site, de criação, enfim, eu vou ter alguém que vai fazer uma sinopse, ela não precisa ser assinada porque ela é uma síntese do filme, ou melhor, não necessariamente todo o filme, mas partes do filme para que o espectador tenha uma ideia do que ele vai encontrar naquele filme, certo? Então é bem diferente o quê? O objetivo dos gêneros, por isso eles têm aí essas diferenças, tá bom? Ok? Exercício 7, para a gente continuar e agora fechar nossa aula comparando aí a resenha e a sinopse. Nas próximas aulas a gente vai continuar pensando resenha e aí dentro dessa discussão aí. Veja lá. Pensando em suporte dos gêneros, relacione as colunas. Suporte dos gêneros são o quê, gente? São as localizações onde esse gênero mora, quer dizer, onde que ele está fixado, ele está em site, onde que ele está? Onde ele vive, né? Às vezes eu comento. Então, veja, você tem aqui a resenha, e aí, será que é aqui, aqui ou aqui? São esses locais em que que são os suportes dela? Então, você vai tentar identificar, colocar o número, coloque aí na sequência, e daí a gente volta para conversar.
conseguiu identificar os suportes? Coloquei aqui para você um gabarito. A resenha, ela normalmente vai aparecer em sites de cultura, em revistas, em jornais, em blogs e também, né, em canais aí de vídeo que vão trazer resenhistas fazendo comentários, como no YouTube. A sinopse número 2, onde que ela pode aparecer? A gente falou da sinopse hoje. Nós temos sites de vendas, fiz questão de destacar para você, sites de vendas ou locação de filmes, de cultura, revistas, jornais e blogs, né? Veja que a resenha e a sinopse, elas têm mais ou menos os mesmos suportes, não é isso? O cartaz, onde ele normalmente aparece? Afixado em postes, em paredes, né? Em locais aí específicos, para divulgar alguma campanha, etc. A gente já falou disso em uma outra aula, certo? Ok, querido? Bom, resumindo, o que a gente estudou nessa aula? Falamos sobre o rito de passagem, né? Dentro do rito de passagem, essa discussão de rito de passagem, a gente fechou no baile de 15 anos, na festa de 15 anos, que é muito comum na nossa cultura, né? A gente falou um pouquinho da sinopse, fez uma comparaçãozinha de resenha no final, né? Então, nós fizemos uma comparaçãozinha básica, para a próxima aula a gente trabalhar um pouco mais, certo? Eu quero fazer um adendo sobre a ideia dos 15 anos, da festa de 15 anos, para você pensar. E aí, na próxima aula, a gente continua discutindo. Então, eu quero que você tenha um tempo para pensar para a próxima aula. O que eu quero que você pense? Quando a gente pensa no baile de 15 anos, qual seria a concepção, a ideia do que é ser menina ou mulher na nossa cultura? Né? Que concepção que esse baile traz? E o que é ser menino na nossa cultura? Né? Então, nós temos os 15 anos, né, a festa da menina, é muito forte para a menina. E por que não é para o menino? Né? Que visões nós temos aqui da menina e do menino? Quero que você pense, na próxima aula a gente volta a discutir isso, tá certo? Então, muito obrigada por você estar aqui, continue estudando e até a próxima aula.